Meus amados, a paz do Senhor a todos. O que vamos apresentar nessa noite são relatos reais, testemunhos reais, acontecido na vida de cristãos comuns, como eu, como você aí sentado no banco, ou como você aí do lado de fora, mas com uma diferença: aonde esses cristãos moram, eles não têm liberdade para adorar a Deus. Eles não têm liberdade para se reunirem em uma igreja, como estamos reunidos aqui hoje. E muitas vezes, eles não têm liberdade nem para olhar para os céus. Meu nome é Narrata Nayak. Eu e minha família somos servos do Senhor Jesus. E por esse motivo, muitos cristãos como nós sofrem algum tipo de violência por parte de extremistas religiosos. Minha família
foi vítima de um terrível ataque. Extremistas hindus invadiram nossa casa e a incendiaram. Tentamos fugir, mas não conseguimos. Então, nos escondemos em um banheiro. Antes de sair de nossa casa, os hindus colocaram uma bomba em um guarda-roupa. Eu não sabia de nada. Enquanto eu avaliava o que tinha sido destruído, a bomba explodiu e queimou o meu rosto, além de alojar estilhaços em minhas mãos e costas, ferindo 40% do meu corpo. Minha mãe tinha conseguido fugir para a floresta e de longe viu tudo queimando. Então voltou correndo, temendo que alguém tivesse morrido nas chamas. Mas, mesmo gravemente ferida, graças a Deus estávamos todos vivos. Fui levada inconsciente para o hospital, mas Deus cuidou de mim. Ele me salvou do fogo e salvou meu rosto, que estava ferido e desfigurado. Isso não abalou a minha fé, nem minha gratidão a Deus. Hoje, estou alegre e agradecida, pois Deus me curou. Tenho medo de que meu povo ainda seja atacado. Os hindus ofereceram algo, dinheiro, comida, para sacrificar cristãos e destruir suas casas, principalmente pastores. Milhões de casas e igrejas foram destruídas e cristãos foram forçados a fugir da violência. Muitos foram encharcados de querosene e incendiados por não renunciar sua fé em Cristo. Mas a nossa vida é assim. Se Deus me salvou, Ele também pode salvar os outros cristãos. Eu e minha família perdoamos os hindus, pois eles não conhecem o amor de Deus. Quero estudar para levar o Evangelho a todos aqueles que não o conhecem. Na Bíblia diz: amais uns aos outros como a ti mesmo. Irmãos, aqueles cristãos precisam do nosso amor, do nosso carinho. Eles necessitam das nossas orações. Não se esqueçam de orar pelos cristãos indianos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. O meu nome é Laila. Sou de um país do Oriente Médio. Desde a minha infância, que eu frequentava a igreja com toda a minha família, todos cristãos. Mas isso não omite o fato que servir a Jesus no meu país seja algo fácil. Quando eu tinha 15 anos, eu era mais envolvida na igreja, me dedicava muito à leitura da Bíblia. Eu estava até fazendo uma jornada bíblica para adolescentes na minha igreja. Tínhamos que ler todo o Novo Testamento e tínhamos encontros regulares para aprender e discutir várias questões. Meus irmãos, nesse período, eu comecei a ser seguida por vários rapazes muçulmanos. Eles iam até mesmo para frente da minha igreja e começavam a gritar de longe: ei, você é muito bonita, você tem que se casar com um bom muçulmano. Isso tudo me apavorava e a minha família temia muito pela minha segurança. Como se isso não bastasse, um dia eu estava dentro do mercado e eles me cercaram lá dentro e começaram a me empurrar de um lado para o outro. Eram terríveis perseguições. Irmãos, algum tempo se passou, tudo parecia mais sossegado. Mas certo dia, quando eu voltava da escola, eu vi de longe um rapaz falando ao celular. Eu achei aquilo estranho e de repente parou um carro à minha frente. Eles me jogaram lá dentro. Eles me sequestraram. Eles me fizeram de escrava. Me forçaram a me tornar muçulmana. Foram dias terríveis. Mas eu tinha certeza que a minha família estava apavorada.
E como se não bastasse, havia um primo meu distante envolvido nesse sequestro. Meus amados irmãos, um dia eu consegui ligar para os meus pais. Eu consegui falar com o meu pai e disse para ele rapidamente que eu estava viva. Eu não podia falar muita coisa, porque se eu fosse pega, eu seria espancada até a morte. E aí a minha família conseguiu uma maneira de entrar em contato com os meus sequestradores. E falaram para eles que queriam me ver, pois queriam ter certeza que eu estava viva. Meus amados, esse encontro aconteceu. E eles me instruíram a dizer para os meus pais que eu estava muito bem, que eu tinha me tornado muçulmana e que aquele caminho era o caminho certo. E se eu não falasse isso, eles matariam os meus pais e matariam a mim também. Enquanto eu falava aquelas palavras para os meus pais, havia um homem com uma faca nas minhas costas, de uma forma discreta, para que a minha família não percebesse. E eu ali falando aquelas palavras, enquanto eu falava, eu olhava para os meus pais, e a minha vontade era de correr para os braços dos meus pais, de abraçá-los, pedir que me tirasse dali, mas eu não podia fazer nada. Depois de algum tempo, aquele homem se cansou de mim e me ofereceu a um amigo. Meus sofrimentos foram multiplicados, mas tudo que eu tinha eram trechos da palavra de Deus, e nisso eu me apegava. Meus amados irmãos, naquele novo lar eu também era escrava. Eu começava a trabalhar quando o dia estava amanhecendo, e eu só podia parar e dormir depois de meia-noite. O quarto que eu dormia era trancado pelo lado de fora. E quando aquele homem se aproximava de mim, eu sentia muito nojo. Mesmo ao saber que eu estava grávida, ele não aliviava a minha jornada de trabalho. Quando meu filho nasceu, eu contava histórias da Bíblia para ele, mesmo sem me lembrar de muita coisa. Um certo dia, irmãos, eles esqueceram a porta do meu quarto aberta. E eu aproveitei a madrugada para fugir. Eu caminhava com o meu bebê durante a noite e me escondia durante o dia. Foram dias muito difíceis. Eu passei muita fome, passei muita sede, com meu bebê ainda pequeno, precisando tomar um banho muitas das vezes. Mas eu estava disposta a tudo para me livrar daquela vida. Depois de alguns dias de tanto sofrimento, eu consegui chegar à casa do líder da igreja de onde eu cresci. E aquele casal me recebeu com muito carinho e com muito amor. Olha, irmãos, não foi muito fácil, porque até mesmo a minha família, a reaproximação com ela foi muito difícil, porque ter um filho sem estar casada no meu país é motivo de desonra. Amados irmãos, Deus foi o meu sustento nas horas de tribulações. Assim como eu, muitas mulheres cristãs, muitas jovens cristãs têm sido sequestradas, casadas à força, forçadas a se converter ao islamismo. Talvez nem todas tenham o final que eu tive. Por isso, eu rogo as orações de vocês. Pedimos a sua ajuda, que nos apoie. Igreja brasileira, que tem aí o privilégio de louvar a Deus nessa nação, que dá liberdade para louvar o Senhor. Eu vejo que vocês aqui têm liberdade de louvar o Senhor em praça pública, fazem eventos. No nosso país nós não temos essa liberdade. Nós temos o grande desejo de ter essa liberdade, de fazer eventos, de fazer celebrações ao Senhor, mas nós não temos.
somos um povo sofrido, somos a igreja perseguida. Aproveita a oportunidade de louvar ao nosso Deus. Vocês são privilegiados. Eu agradeço a Deus por estar aqui pedindo ajuda. Roubo as orações de vocês pelos meus irmãos queridos, porque sabemos que um dia estaremos com eles lá no céu. Agradeço ao pastor dessa igreja, o pastor Silas, pela oportunidade que nos está dando de trazer aqui o nosso testemunho, para que vocês despertem com a oração e o apoio por nós. Muito obrigada. Femil Luaces, e sou um cristão da Nigéria. Minha esposa se chamava Cristiana. Lecionava em uma escola no norte do país e era conhecida por sua fidelidade a Deus e por proclamar o nome do Senhor aonde quer que estivesse, mesmo diante das dificuldades, das discriminações. E como há discriminação em meu país, meus amados? Em março de 2007, Cristiana supervisionava os seus alunos para o exame de noções da religião islâmica. E de acordo com o procedimento da escola, ela passou recolhendo todos os materiais e bolsas dos alunos, colocando na frente da classe para que eles pudessem pegar depois da prova. Quando de repente, uma das alunas começou a chorar e a gritar em alta voz que dentro de sua bolsa tinha uma cópia do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e que Cristiana o tinha profanado por ter tocado em sua bolsa sendo crente. Nesse momento, meus irmãos, todos os alunos começaram a cantar em um só coro: Allahu Akbar, que em árabe quer dizer Alá é grande. Esse coro ficou cada vez mais forte e mais alto, chamando a atenção até dos alunos das outras classes, que se juntaram ao coro e chamaram a atenção de quem passava na rua, do lado de fora da escola. Aquelas pessoas entraram na escola sem saber o que estava acontecendo direito. E eles agrediram a minha esposa com correntes e pedras. E espancaram até a morte. Ela não teve reação, meus irmãos. Ela não pôde reagir. E foi morta. Um requinte de crueldade. Eu não pude ver a minha esposa. Porque como se não bastasse, meus irmãos, eles arrastaram o seu corpo morto para fora da escola. E ali eles o incendiaram. Eles tocaram fogo como se toca fogo em um lixo no fundo do seu quintal. Eles não têm um pingo de consideração pelo ser humano. Eu perdi o meu chão, meus amados. Eu perdi a minha amada esposa. Eu estava sozinho com os meus filhos naquele lugar e éramos jurados de morte aonde quer que fôssemos. Até a minha família. Até a minha família criaram intrigas comigo depois daquele terrível acontecimento. Eu não sabia mais o que fazer. Eu pensei em abandonar, meu Deus. Não tinha mais motivo para viver. Eu tinha perdido uma parte de toda a minha felicidade. Mas numa certa noite o Senhor dos Exércitos falou comigo e disse: filho, não temas, não apavore o seu coração, porque eu estou no controle de tudo. E poucos dias depois nós recebemos a visita dos irmãos do Portas Abertas, que nos trouxeram cartas de encorajamento e solidariedade.
Aquelas cartas alegraram muito meu coração. Cartas de amor de pessoas que eu nunca tinha visto em minha vida, meus amados. Eu nunca os tinha visto. Eu fui profundamente encorajado por aquelas cartas. Às vezes eu me pego pensando, irmãos, em como será quando nos encontrarmos no trono da glória, diante do Deus Todo-Poderoso, e ver todos aqueles que foram mortos, sem negar o seu Deus. Imagine só a nossa felicidade, meus amados. Eu fui tremendamente encorajado pelas cartas tão cuidadosas que me ensinaram a não deixar de olhar para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Eu aprendi a confiar mais e mais em Deus, meus irmãos. Que o exemplo de Cristianá, meus amados, que não negou o nosso Deus mesmo diante da morte, sirva de encorajamento para todos os cristãos perseguidos na Nigéria e no mundo inteiro. Em nome de Jesus, eu peço a todos vocês que têm liberdade para adorar esse Deus, não esqueçam de orar pelo nosso país. Nós precisamos de suas orações. A paz do Senhor, igreja. O meu nome é Ayub Mazid e eu sou do Paquistão. Fiquei preso por quase 6 anos, acusado de blasfemar contra o profeta Maomé e o islamismo. Fui condenado à morte por enforcamento, sofri maus tratos, agressões na prisão. Eu sofri muito com o meu aprisionamento, pois além de espancado, eu tive problema de saúde, mas as autoridades da prisão não autorizavam o meu tratamento médico. Eu precisei de uma cirurgia, mas só pude fazê-la depois que fiquei livre. Alguns prisioneiros, eles eram contra mim, mas graças a Deus, haviam outros que me tratavam como se eu fosse amigo deles. E certo dia, perto de uma data, de um festival muçulmano, eles me atacaram de todas as formas. E eles tentaram me matar. Eu não entendia, mas eles tentavam me matar. Mas Deus, Ele sim, Ele orou por mim. Olhou por mim, Ele poupou a minha vida. Ele me protegeu de todas as formas. Os portas abertas, eles me ajudaram muito, pois quando eu estava preso, eles me visitaram. Eles levaram cartas de vários irmãos, de várias partes do mundo. Cartas que me encorajaram, me fortaleceram para manter a minha fé em Jesus. Depois, me levaram em segurança para um país ocidental, onde eu pretendo estudar e me preparar para a pregação do Evangelho. Mas a maior lição que aprendi quando estava preso foi aceitar as difíceis circunstâncias, continuar a ser grato a Deus e pedir continuamente a misericórdia dEle. Eu sei que a minha libertação foi graças às orações de vocês, foi graças a Deus, foi graças aos irmãos que me visitaram lá atrás, quando eu precisava deles. Aleluias, meus irmãos, os portas abertas me ajudou muito. Eu também sou grato a Deus e a todos os irmãos que trabalharam muito pela minha libertação. Em especial, eu sou grato ao irmão André, que se esforçou muito para que eu fosse solto e levantou um grande clamor para me sustentar. Contando esse testemunho, eu me lembro dos outros prisioneiros que sofrem todos os dias. Eles sofrem como eu sofri, acusados de blasfemar ou condenados por ter se convertido ao Evangelho de Cristo. E eu estando num país onde eu posso olhar para o céu, ajoelhar, orar, eu não posso deixar de pedir aos irmãos que
e orem por eles. Orem pelo Paquistão. Lembre-se, irmãos, que todos os dias, morrem gente no Paquistão por ter se convertido ao Evangelho de Cristo. Eu não entendo. Mas, meus irmãos, eu peço encarecidamente, orem por eles e ajudem para que eles sejam libertos também. Muito obrigado. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Meu nome é Suo Kim Lee e sou da Coreia do Norte. Vivi no campo de reeducação e sou uma das 6 pessoas que saíram de um desses campos com vida. Fui ensinada durante toda a minha vida e também na escola que religião é como uma droga que inibe a criatividade e a lógica humana. Fui bem treinada para nunca pensar na existência de Deus. A fé dos cristãos da Coreia do Norte é impressionante. Eles se recusam a adorar o falecido presidente e seus filhos como deuses. Por isso, a opressão contra eles é particularmente severa. As pessoas que não negam a fé são mandadas para os campos de concentração e para as prisões. Dificilmente saem de lá com vida, a menos que neguem a fé. Alguns são executados. Vi muitas coisas terríveis acontecendo aos cristãos quando estive na prisão. As mulheres que chegavam lá grávidas era oferecida uma bebida abortiva. Ela podia decidir se matava o filho daquela maneira ou preferia esperar o nascimento para que ele fosse morto. Muitas viram a morte de seus filhos recém-nascidos. Vi também prisioneiros cristãos serem obrigados a derramar ferro derretido em outros cristãos que estavam deitados sobre o chão. Algumas vezes eram obrigados a andar sobre o corpo falecido de um cristão. Todos os que estávamos lá éramos obrigados a assistir aquelas cenas terríveis. Todo tipo de tortura era possível. Choques elétricos, socos e pontapés, fome, frio, sede, calor, afogamentos. Tudo isso faz parte de uma rotina que os carcereiros chamam de reeducação. Se um guarda da prisão descobrisse um jeito de uma pessoa negar sua fé, ele era promovido. Assim eles tentam de todo jeito conseguir isso. Não era permitido a um cristão levantar os olhos aos céus, pois cremos que lá é a habitação do nosso Deus. E por isso, todos os cristãos eram impedidos de olhar para cima. Os maus tratos que os cristãos recebiam eram bem maiores do que os que eram dados aos outros prisioneiros. Eles recebiam menos alimentos, roupas, ficavam isolados dos outros prisioneiros. Havia alguns momentos em que, enquanto alguns cristãos eram espancados, outros de longe começavam a cantar hinos e a dizer amém. Os guardas pensavam que eles estivessem loucos e os levavam de volta para a sala de tortura com choques elétricos. Eu nunca vi algo parecido antes. Eu também imaginava que eles estivessem loucos, mas eram pessoas que não se tornavam amargas depois das torturas. O comportamento desses cristãos me fez querer conhecer esse Deus, pois eu não conseguia compreender como eles podiam crer e sofrer por um Deus invisível. Um dia, tive a oportunidade de olhar para o céu e perguntei: por que você está fazendo
fazendo isso comigo, Deus? Aleluia. Vi muitos prisioneiros morrerem nos anos em que estive na prisão. Contudo, eles nunca negaram ao Deus que está no céu. Eu não compreendia o que os faziam não temer a morte. Sua inacreditável fé despertou em meu coração uma grande pergunta: o que eles viram? O que eu estou perdendo, Senhor? No momento em que foi feito o anúncio da minha libertação, todos levantaram os olhos para mim. Seus olhos tinham um brilho celestial. E eu sabia o que eles estavam me dizendo. Quando você sair da prisão, seja uma testemunha por nós, pois você não está saindo apenas para ter uma vida melhor, mas para falar sobre o que sofremos aqui. Eles estavam me pedindo para falar sobre a fé e o testemunho deles. Nunca vou poder esquecer a visão daqueles olhos suplicantes. Hoje eu conheço o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Rei sobre todos. E graças a tantos testemunhos marcantes que eu vi de perto, o meu povo precisa de suas orações. Hoje eu vivo na Coreia do Sul e ajudo no apoio e preparo de cristãos norte-coreanos refugiados que um dia pensam em voltar ao país. Não se esqueçam de nós. Orem por nós, pois somos uma única família. E peço-lhes encarecidamente, pois um dia queremos ter a mesma liberdade que vocês têm de adorar o Deus maravilhoso, Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, não se esqueçam de nós. Amém. Meus amados, se algum desses testemunhos o tocou e o fez conscientizar que deve orar mais por missões, por esses cristãos perseguidos no mundo afora, não deixe de fazer missões. Saiba que se sua alma é salva e livre para adorar esse Deus que nós servimos, no mundo existe milhões e milhões de almas famintas que desejosas por adorar este mesmo Deus. Se existe alguém que não sabe como fazer missões, saiba que se faz de 3 formas: indo, contribuindo e orando. Se você não pode ir, contribua. Mas de que forma? Oferte, doe roupa, doe alimentos. Se você não pode contribuir, ore. Se você é crente, você pode orar. Porque quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele estava te preparando para este dia, para este momento. Ele estava te formando um missionário. Jesus Cristo está preparando um exército. E nós todos somos esse exército de Deus. Que quando você orar, não deixe para orar apenas nos eventos em que nós estivermos lembrando de missões. Ore todos os dias, porque todos os dias existem pessoas morrendo, existem cristãos morrendo, porque são perseguidos em seus países. Vamos fazer a diferença. Vamos orar por nossos semelhantes. Vamos fazer missões. Este é o apelo do grupo querido.